Olá, eu sou a Tamires, seja bem-vindo ao quadro Santos da Semana aqui no canal Missão Deus é Mais. Vamos conhecer um pouco sobre a vida dos santos entre os dias 15 a 21 de janeiro. No dia 15 de janeiro, nós celebramos Santo Amaro. Nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual e grande amigo de São Bento, tornou-se um beneditino com apenas 12 anos de idade. Realidades daquele tempo, mas que apontam para uma necessidade dos tempos atuais. Ele foi apontado, desde muito cedo, como um exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal. Vida de austeridade, de ação, de oração. Ora et labora, de fato. Grande amigo de São Bento, viveu momentos que ficaram registrados. São Gregório foi quem deixou o testemunho de que, certa vez, São Bento, por revelação, soube que um jovem estava para se afogar em um açude. Disse então ao discípulo Amaro que fosse ao encontro daquele jovem. Ele foi sem perceber. Com tanta obediência, ele caminhou sobre as águas e salvou aquele jovem. Depois que ele percebeu que havia acontecido aquele milagre, retribuíram a ele, mas claro, ele atribuiu a São Bento, pois só obedeceu. No dia 16, celebramos a memória de São Berardo e companheiros mártires. Em 1219, São Francisco enviou esses missionários para a Espanha, que estava tomado por mouros. Acompanhado pelo testemunho, teve quem abrisse o coração para Cristo e as conversões começaram a acontecer. Pregaram até para o rei Mouro, porque também ele merecia conhecer a beleza do Santo Evangelho. Porém, ao anunciar o Evangelho naquele tempo, como nos dias de hoje, envolve riscos, e eles foram presos por isso. Graças a Deus, devido aos sinais, principalmente aquele tão concreto de Deus, que é a conversão e a mudança da mentalidade, as pessoas começaram a seguir Cristo e a querer o batismo. Mas incomodou também o rei Mouro, que, influenciado por fanáticos, prendeu os 5 franciscanos, depois o açoitou e decapitou. No dia 17, Santo Antão. Pai do monarquismo cristão, Santo Antão nasceu no Egito em 251 e faleceu em 356. Com 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais, ficou órfão com muitos bens materiais, mas o maior bem que seus pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo na radicalidade. Sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério, onde as pessoas diziam que almas andavam por lá. Por isso, era inabitável. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro, na penitência e na meditação. O número de monges foi crescendo, mas o interessante é que quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam: "Onde está Antão?" E lhes respondiam: "Ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente e mais espontânea. Este é Antão." No dia 18, Santa Margarida da Hungria. Nasceu no castelo de Turok, em 1242. Filha de reis cristãos convertidos, os pais passaram valores à filha que rapidamente foi batizada e quis corresponder muito cedo à vocação e à vida religiosa. Formou-se junto às dominicanas e depois de fazer os primeiros votos, ela foi viver no mosteiro que os seus pais construíram para ela na ilha de Lévres. Embora tivesse uma origem real, não era apegada aos bens materiais. Brilhou por ser exemplo de pobreza e desapego. Santa Margarida viveu o apego somente ao essencial e as irmãs eram atingidas por esse testemunho. Mulher de oração, foi exemplo de vida comunitária e disposta a amar os irmãos como eles eram. No dia 19, São Canuto. São Canuto nasceu no ano de 1040, na Dinamarca. Filho de um rei, era sucessor natural. Mas aconteceu que, pela sua vida de oração, testemunho, caridade e justiça, quando o pai faleceu, muitos moveram-se com artimanhas para colocar seu irmão no trono de maneira injusta. Quanto à posição, ele não era apegado ao poder, nem o que queria para si, então esperou. Depois do falecimento do irmão, ocupou o seu lugar que era de justiça. São Canuto, amado por muitos e odiado também como Nosso Senhor, foi vítima de artimanhas por pessoas fechadas para Deus e para o bem, porque ele tinha muita sensibilidade com as viúvas, os órfãos e os mais necessitados. Nele batia um coração que assemelhava ao de Jesus Cristo. Como rei, possuiu muitos desafios e, ao perceber os inimigos se armando, participou de uma Eucaristia como era de costume. Nela, ele não só recebeu o Nosso Senhor, mas em nome de Jesus perdoou todos os seus inimigos. Foi então assassinado. No dia 20 de janeiro, São Sebastião.
Sebastião nasceu em Narbonne. Os pais eram oriundos de Milão, na Itália, do século III. São Sebastião tornou-se defensor da igreja como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos. E um apóstata denunciou-o para o império, e lá estava ele, diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele por se sentir traído. O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco, e muitas flechadas sobre ele foram lançadas até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-se dele e percebeu que ele ainda estava vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar sua saúde, depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o império. Evangelizou, testemunhou, mas dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado. No dia 21, Santa Inês. Seu nome vem do grego, que significa pura. Ela pertenceu a uma família romana e, segundo os costumes do seu tempo, foi cuidada por uma babá, que só a deixaria após seu casamento. Santa Inês tinha cerca de 12 anos quando um pretendente se aproximou dela. Segundo a tradição, era filha do prefeito de Roma e estava encantado por sua beleza física. Mas sua beleza principal é aquela que não passa, a comunhão com Deus. De maneira secreta, ela tinha feito uma descoberta vocacional. Era chamada a ser uma das virgens consagradas do Senhor e fez este compromisso. O jovem não sabia, e diante de tantas propostas, ela sempre dizia não, até que ele denunciou Inês para as autoridades, porque sobre o império Diocleciano era correr risco de vida. Quem renunciasse a Jesus ficava com a própria vida. Caso contrário, se tornaria um mártir. Foi o que aconteceu com esta jovem com cerca de 12 ou 13 anos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações aqui no sininho e dar um like no vídeo que ajuda bastante na divulgação. Um abraço e até a próxima!